Fala, meu povo, bem-vindo a mais um episódio do Reset, um podcast cristão que foi feito para abençoar a sua vida. Mas antes da gente começar, eu quero falar dos nossos patrocinadores, que é a Colab. Colab é uma escola de mídia para a igreja, onde você aprende a propagar o nome do Senhor Jesus, com curso de designer, marketing, redes sociais, gerenciamentos de redes sociais, entre outros cursos, tudo para glorificar o nome do Senhor através da internet. Com muita alegria, estou com um amigo, um companheiro que eu admiro demais, gente. Sempre a gente teve vontade de trazer ele aqui no podcast, mas Deus preparou tudo, né? Eu estou com o Victor Barros. Palmas para eles, uma palma. Pastor, bem-vindo. A paz do Senhor a todos, paz do Senhor Luan, paz do Senhor Alisson. Para mim é uma honra estar aqui, uma alegria poder servir. E é uma das coisas que eu mais amo fazer é servir. É o ministério de Cristo. E eu tenho certeza que será uma tarde extraordinária, um dia extraordinário. E muita gente vai ser alcançada para a glória de Deus. Pastor, conta um pouquinho da sua história. Quem é Victor Barros? A gente vê você pregando no culto de quinta-feira. Ele que dirige, gente, o culto de quinta-feira, né? Isso. Na verdade mudou, né? Quintas-feiras agora. Agora é quarta-feira, rapaz. Tantas promessas, tantas coisas aconteceram, hein? Glória a Deus. Victor, ele é um cara muito simples, amigo de Deus. Boa. Um cara apaixonado pelo Espírito Santo, a qual Deus teve bondade e misericórdia e me alcançou, me tirou das trevas. O Victor Barros, ele é hoje, para a glória de Deus, ele é um homem casado. Eita glória. Com Marina Rebelo, uma linda mulher, mulher de oração. E também é pai de um filho, Mateus, que a gente apelidou ali carinhosamente de Mateus Pentecoste. E quem conhece o Vaso sabe que ele é ligado no 220. E hoje eu sirvo a Deus aqui na nossa igreja, Idebras Itapevi, debaixo da bênção do nosso pastor presidente, pastor Samuel, pastor Ana Miriam. E estou tendo honra hoje, né, de também estar representando eles ali numa linda congregação nossa. Sou pastor ali no Jardim Rosemary 1, né, e é uma igreja que tem sido alvo ali da glória de Deus. E é isso. Esse sou eu, um amigo de Deus. Mas é recente, né, pastor, que você está sendo pastor agora, né, que tem menos de um ano? Recentemente, 8 meses, completou agora no dia 18. Legal. Né, e é uma grande experiência, primeira vez que estou Primeira vez, né? Até então eu era itinerante, né? Pregava aí onde Jesus me chamava, as portas se abriam, nós estávamos aí ministrando a palavra. Mas tudo que Deus faz, Deus sempre avisa antes, né? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem se revelar aos teus servos os profetas. E ele falou que esse ano de 2024, na verdade, né, seria um tempo novo aí sobre nossas vidas. E temos visto os frutos para a glória de Deus. Pastor, você fala muito sobre cura e libertação. Qual é a área que o senhor domina mais hoje? Jesus me chamou muito forte desde pequeno nessa área. Né? Eu me lembro que as minhas primeiras experiências com o mundo espiritual foi ainda quando, na verdade, eu nem sabia o que era mundo espiritual, nem entendia, que foi na idade de mais ou menos 5 anos de idade. Né? Meus pais ali, na época, eram católicos. Né? Católicos, até hoje, na verdade, mas até hoje está trabalhando muito forte ali. Nós vimos ali uma grande mudança de um tempo para cá. Mas eu me lembro que, assim, eles eram católicos, mas nem aqueles católicos frequentantes, né? Frequentes. Eles iam, geralmente, quando tinha uma festa diferente, assim. Eu me lembro que com 5 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a ver muitas coisas, ter muitos sonhos, muita visão, né? E aquilo me assustava como uma criança, de discernimento. E eles tentaram, de todas as formas, tentar acalmar a minha mente ali. Levaram para a igreja católica, né? Todos os cantos, assim. Todos os cantos. Me levaram até mesmo para tomar um passe uma vez. Sério? Né? Me levaram para um ambiente ali onde eu tomei um banho de ervas. Na época tinha muito, né? Era muito isso. Benzedor, você não me engano, isso, né? E me passaram, só que ao invés de melhorar, eu acabei piorando, né? E eu me lembro que aí onde foi a primeira experiência que eu tive com Deus, né? Com Cristo, assim, de uma forma muito especial. Aí minha prima olhou, percebeu que meus pais já tinham tentado de tudo, né? E mesmo preocupado, não melhorava. E aí minha prima, que já estava começando a frequentar a igreja cristã, a igreja evangélica, ela fez lançou um convite para minha mãe, deixa eu levar, né, o Victor, quem sabe. E eu me lembro que eu cheguei numa igreja chamada Paz e Vida, na cidade de Carapicuíba. Paz e Vida. Eu cresci. E eu nem fiquei no culto, eu fiquei, na verdade, na igreja Kids, na igreja das crianças ali, desenhando, brincando com as outras crianças, ouvi ali uma palavra, teve um momento de oração também com as crianças. Mas eu me lembro que depois daquele dia, nunca mais eu tive aquela perturbação, aquela opressão sobre a minha vida. E ali, hoje eu entendo, né, que era desde ali que Deus estava querendo começar um ministério na área de cura e libertação comigo. E, basicamente, eu aceitei Jesus com 16 anos. 16 foi batizados. Com
menos de um mês, eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi um processo muito rápido. Eu lembro que teve algo que Deus falou comigo, que ele faria na minha vida em uns meses, ele não fez em anos na vida de muitos, e que ele faria em dias, ele não fez em meses na vida de muitos. E eu me lembro que mexeu comigo aquela palavra, na época muito leigo, primeiro amor, naquela, né, início da caminhada cristã. Eu me lembro que eu aceitei Jesus dia 19 de outubro de 2011. 19 de outubro de 2011. Então você tem quanto? 15 anos? 13 anos, 14 anos Acho que agora. ao mesmo tempo que eu. Glória a Deus, ele passou. Então Jesus alcançou mais na mesma época. Glória a Deus. E com 30 dias buscando muito, né, a presença de Deus, aquela empolgação, queria que... Aquele primeiro amor, né? Aquele primeiro amor. E orando do meu jeito, sem saber muito orar. E 30 dias depois, no dia 18 de novembro, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Foram 30 dias e com 3 meses eu já comecei a pregar nas igrejas, né? E, na verdade, comecei a pregar dentro do meu ministério, depois com 10 meses eu já comecei a pregar em outros ministérios, ministrando a palavra de Deus. E foi assim, né? Deus começou a me chamar para esse ministério. E desde então não paramos. Não paramos, né? Não parou. E hoje você está dirigindo o culto de quarta-feiras, né? Ciclo de oração. Aqui nós temos o nosso Dia com Deus, né? Nosso pastor bênção. Começa às 8 da manhã com consagração, depois dá uma pausa. Tem a tarde da bênção, que as irmãs aí fazem um trabalho excelente. A gente vem aqui ajudar, fazendo alguns cultos aí, dando lugar para Jesus. E à noite acaba com o culto de ensino. Mas os melhores cultos são ciclo de oração, né? Ciclo de oração. Eu aprendi muito do que eu sei hoje no ciclo de oração. As minhas primeiras oportunidades. Acho que muita gente, né? Muito. Aprendi a marchar, aprendi a profetizar, né? Porque, na verdade, os cultos à noite, como eu estava começando, então é normal. Você dá a oportunidade mais para as pessoas que já têm uma experiência maior, né? Então eu corria para o círculo de oração. Eu lembro que eu me arrumava, colocava meu terno, minha gravata, eu corria para algum círculo de oração, porque eu estava sedento de Deus, eu queria ter oportunidade, havia algo jorrando dentro de mim, e eu queria compartilhar, né? Pela forma com que Cristo me resgatou, foi algo muito forte. Eu era para ser um jogador de futebol, né? E aprovei ao Senhor me trazer para o altar, né? Me trazer aí para esse ministério de cura e libertação. Pastor, falando de batalha espiritual, qual é a sua experiência sobre batalha espiritual? Batalha espiritual. Assim, uma forte, porque você se converteu desde pequeno, então você foi subindo, né? Isso aí. Foi desde o primeiro momento que eu tive encontro com Cristo, né? E ele sempre falou comigo que onde eu chegasse, nações seriam impactadas, cidades seriam impactadas. Como eu disse, eu ia ser um jogador de futebol. Eu era jogador de futebol, né? Eu tinha empresário, eu tinha clube. Legal. Eu tinha, inclusive, uma viagem marcada para a Europa no ano seguinte, né? Antes de eu abrir mão de tudo. E eu me lembro que foi até engraçado isso aqui. Mexeu comigo e mexe comigo até hoje. Numa tarde da bênção, teve aquelas irmãs do rock, as irmãs da marcha, as irmãs do reteté. Ela chegou, irmã Genilda, lembra dela até hoje? É do nosso ministério? Não, lá de Osasco. E pensa numa missionária cheia do Espírito Santo, mineira, vive até hoje, tenho uma saudade muito grande dela. E eu me lembro que um dia ela olhou para mim e ela falou assim: Deus manda te dizer que tu entrarás em muitos estádios lotados. E na época eu já estava com a viagem marcada para a Europa, eu pensei, vou jogar na Champions League, né? Já imaginei aquela musiquinha da Champions, E ela olhou para mim e ela falou: eis que vejo você em muitos estádios abertos, ginásios, campos, multidões ouvindo você, só que eu olho para o teu pé e eu não vejo uma chuteira, eu vejo um sapato social. No lugar da bermuda eu vejo uma calça, no lugar da camisa de time eu vejo uma camiseta, uma camisa e uma gravata, e no lugar da bola eu vejo uma Bíblia, e Deus manda te chamar de atleta, mas atleta de Cristo. Tu entrarás em muitos ginásios, campos, estádios, mas vai ser para pregar a minha palavra, vai ser para glorificar meu nome. Na hora ali dentro de mim eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, né? Porque era o seu sonho ser um jogador de futebol. Eu, desde 7 anos de idade, tentando aquilo, os pais investiram muito, a gente sabe, né, que passar numa peneira muito difícil, e eu, de fato, passei por várias, sem sucesso, até que um dia um clube olhou para mim, quis investir em mim, consegui um empresário. Meu empresário era o dono de uma das grandes transportadoras aqui do estado de São Paulo. Eu recebi um salário para isso. Imagina, agora que eu estava no nível que pouquíssimos conseguiam chegar, aí vem essa missionária e fala isso para mim, né? Na hora eu olhei assim, eu falei, dentro de mim, eu falei, tá repreendida, ela tá meio doida e tal. Mas a palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, ela não volta vazia, né? Aí passou mais uma semana, aquilo começou a me mexer comigo.
E Deus levantou mais um profeta, porque tudo que Deus fala, Deus confirma, né? E Deus levantou um profeta para falar, eu tô contigo nesse teu projeto, mas se você tiver coragem de abrir mão do teu projeto para viver o meu projeto é maior que o teu. Eu lembro que eu cheguei em casa depois de um treino muito cansativo, de um dia muito desgastante de treino, e eu dobrei meu joelho ali, aqueles 5 minutinhos, sabe, para você descansar. Eu falei, Deus, se realmente o teu projeto é maior que o meu, eu abro mão do meu projeto para ver o teu. Só que tem um detalhe, tua palavra diz que o Senhor cura. Então, se for para abrir mão do meu projeto, eu quero ver o Senhor curar através da minha vida. Se for para viver o teu projeto, eu quero ver pessoas sendo libertas. Eu quero viver o evangelho na sua plenitude. E eu não quero acordar amanhã com esse sentimento do amor pelo futebol. Porque o Senhor sabe o quanto eu amo futebol. Então, o Senhor vai ter que mexer aqui dentro. Dito e feito. No dia seguinte, eu acordei. Na época, eu era solteiro, morava com os meus pais. Nunca tinha acordado atrasado para ir para um treino. Você tem noção do nível quanto eu amava. Como você gostava muito, né? Eu não jogava só por profissão. Amava realmente. E minha mãe me acordando, me chacoalhando. Vitor, vai perder o horário. Eu falei, hoje eu não tô muito afim de ir, não. Tá doente? Nossa, Eu falei, não tô doente, eu só não tô muito afim de ir. E ali eu já lembrei daquilo. Da oração que você fez. A oração no dia anterior. Né? E ali começou um processo, depois, no máximo 6 meses, eu abri mão. Fui para mais algumas viagens e foi onde começou. Porque aí a minha oração foi essa, se for para abrir mão, eu quero viver o evangelho na plenitude. Cura, libertação, transformação. E desde então temos vivido. Mas hoje, como que você vê o futebol hoje relacionado à igreja? Hoje mudou muita coisa. Eu tenho amigos. Muita coisa. Jogadores de futebol, nós temos aqui O o Anilson. né, que é um grande amigo, e eu entendo que Deus vai usar pessoas em várias esferas. Nós precisamos hoje alcançar lugares que às vezes só o púlpito não vai conseguir alcançar. Correto. Precisamos de bons dentistas, e que Deus venha, né, ter essa liberdade através dessas pessoas, usar como instrumentos. Né? A gente entende o corpo de Cristo. Então hoje eu gosto de futebol. Né, Você gosta ainda, não deixou de gostar de futebol, né? Mas não tanto aquela paixão que ele fez. Sim. De vez em quando chama... Tá, mas qual time você torce? Eu? É. O melhor do Brasil, Palmeiras. Lá no vou lá o pastor, isso aí. Eu tô no processo. Palmeirense, varão. Palmeirense, desde pequeno, primeiro campeão mundial de 1900. Não. Eu sei que é uma batalha aí muito grande que se levanta a ponta nossa, mas a vitória no final vai ser nossa, né? E eu sou palmeirense, né? E lá em casa é uma batalha, porque minha esposa é corintiana. Ixi, então dá. E meu sogro ele é corintiano de carteirinha. Nossa. E é aquela luta, ele quer levar meu filho pro Itaquerão. E eu já falei que ele não leva meu filho pro Itaquerão sem antes eu levar ele para o Allianz Parque. Entendeu? Já levei meu filho no Allianz Parque, não para um jogo, mas só para ele conhecer. Só para conhecer como funciona. Que é interessante também, né? É um momento que a gente precisa, nós precisamos realmente. Sim. Pastor, outro assunto. Que área mais o senhor domina? O senhor domina a área de libertação, cura? Qual é a área que você domina mais também? A área que eu mais identifico é a área de cura e libertação. Minha área. Falo muito sobre finanças, falo muito sobre a parte da mente à luz da Bíblia, né? A Deus. É interessante isso. Como que funciona essa questão da mente à luz da Bíblia? O livro de Provérbios ele fala assim: tudo quanto você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Quando fala-se sobre corações ali, fala a respeito sobre o centro das emoções. E é claro, hoje com muitos estudos você identifica que o centro das emoções vem através da mente, né? E é uma batalha muito grande. Salomão, por exemplo, ele cita um outro versículo que é muito importante, muito interessante, que ele fala assim: assim como você é, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Assim como você imagina na sua alma, assim você é. Hoje já existem vários estudos que comprovam isso, né? A respeito da batalha da mente. O apóstolo Paulo, por exemplo, cita isso na carta aos Efésios, que ele fala que nós precisamos do capacete da salvação justamente por conta da batalha na mente, a batalha no nosso corpo. Então é algo muito importante. E se você for perceber, hoje no século XXI, a maior parte das batalhas é uma batalha não só espiritual, mas uma batalha na mente. Pessoas hoje que sofrem com depressão, pessoas que sofrem com ansiedade, com crise de pânico, doenças que até então nós nem sabíamos que existiam, mas começaram a se desenvolver, burnout, entre outras. Tem várias. Né? Doenças, por exemplo, na área de... que mexe com todo o sistema nervoso das pessoas. E Salomão já falava sobre isso, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? De briga. Então, é algo que é muito importante de você cuidar e você tratar. Então hoje, por exemplo, como pastor, eu recebo muitas pessoas
que às vezes estão vivendo batalhas, vivendo guerras na sua mente, guerras na sua alma, e às vezes você olha para a pessoa e a pessoa é até uma pessoa boa, uma pessoa de oração, uma pessoa que se dedica muito, uma pessoa fiel a Deus, mas ela não consegue romper, não consegue quebrar. E aí, pela área que eu trabalho, que é a área de cura e libertação, e você consegue já perceber, entender o que ela tem. Exato, que é uma das coisas que eu mais falo hoje, inclusive na igreja, e onde eu vou, o dom que mais é necessário hoje não é nem o dom de cura e libertação, que é algo já extraordinário, mas o dom que a igreja mais precisa ter hoje é o dom de discernimento de espíritos. Verdade. Para você conseguir olhar para a pessoa e discernir se a batalha dela é uma batalha emocional, se é uma batalha física ou se é uma batalha espiritual, né? Então, nisso, quando você vai direto no foco, quando você vai direto no ponto, na ferida dela você o consegue. diabo se quebra. Mas tem algum testemunho? Tenho vários. Conta pra gente aí que dá pra gente entender sobre cura, libertação e ciência à luz da Bíblia. Vamos lá. Tem uma das primeiras experiências que eu tive na área de cura e libertação que assim, foi algo extraordinário. Tinha pouco tempo de crente, 2 anos de crente só. Foi quando Deus começou a me usar muito nessa área de libertação e de cura. Eu me lembro que eu fui aí fazer uma campanha ali atrás. Quem conhece a região ali de Osasco, ali, Jaguaré, e era quando Conheço Jaguaré. a comunidade do Mutirão, né? Não sei se você conhece ali, mas era uma igreja bem simples, mas um pouco sedento por Deus. E me chamaram para fazer uma campanha. Eu me lembro que na madrugada orando, Deus me deu aquele versículo de Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, né? Que fala sobre justamente isso, sobre cura e libertação. E eu fui fazer 7 semanas. Na época, eu pregava um dia e minha sogra, que também é pastora, pregava outro dia. Né? E eu me lembro que teve uma moça que, desde o primeiro dia da campanha, ela estava lá, mas ela estava de cadeira de rodas. Né? 18 anos presa numa cadeira de rodas. Né? E eu me lembro que ela, no primeiro culto estava lá, no segundo culto estava lá, e Deus não me deixava tirar os olhos dela, né? No terceiro culto, quando chegou no quarto culto, eu que fui ministrar. E no momento de oração, Deus orou para mim e falou assim, vai lá e põe as mãos sobre ela e coloca ela de pé, né? E naquele momento, eu fui até ela, naquela ousadia, naquela sede, mas ao mesmo tempo com um certo medo, né? Deus, e se ela não levantar, né? Deus falou, vai lá. Eu coloquei as mãos sobre ela e no nome de Jesus, eu coloquei ela de pé e ela começou a andar. Né? A igreja simplesmente se moveu porque todo mundo conhecia a história daquela jovem. Ela estava literalmente há 18 anos. Tanto é que os primeiros passos que ela deu foi com um pouco de dificuldade, porque uma pessoa que está há 18 anos numa cadeira de rodas, os seus músculos estão não funcionam mais, né? Então precisa ali, e simplesmente eu tenho até hoje uma foto dela, né? Que ela está ali em pé, em frente ao altar, juntamente com outras pessoas que tinham aceitado Jesus naquele dia ali. E desde então, nessa área, Deus começou a fazer muito forte. Pincelando a questão da mentalidade, eu já trato muitas pessoas que a dificuldade delas, ela vai para um culto, mas ela não consegue romper. E aí, nesse tratamento, onde a gente senta para conversar e tal, a gente acaba identificando que a maior dificuldade dessa pessoa é a questão emocional. E aí é uma questão que você... Tipo, 90% das pessoas é tudo emocional, né? Depressão e vai indo. Hoje muita gente tem traumas. Traumas, né? Traumas. E você precisa, num certo momento, principalmente quando você tem um encontro com Cristo, você precisa ressignificar isso. Né? Eu sou uma pessoa que eu tinha tudo para dar errado. Eu cresci numa família literalmente, onde o ambiente era um ambiente de muita guerra, um ambiente de muita discussão, um ambiente de muita batalha. Eu cresci, para você ter noção, e aqui é um testemunho forte, que entra a questão da neurociência também. Eu me lembro que quando eu cresci no quintal dos meus avós, na cidade de Canaíba, e meu avô, um nordestino muito sangue quente, né? E como nós morávamos no mesmo quintal, ele brigava muito, ele era muito bravo, muito nervoso. E teve uma vez que minha mãe conta essa história, que ela estava grávida de mim ainda na barriga. E meu avô, num momento de ira, num momento de muita raiva, ele chuta a barriga da minha mãe, amaldiçoa, no meu caso, eu que estava ali, e diz, esse menino, e proferiu várias palavras de maldição ali, tomara que ele morra, né? Tanto é que minha mãe teve que ir depois para o hospital, com medo de ter acontecido alguma coisa, graças a Deus não aconteceu nada, e eu nasci. E eu cresci nesse ambiente, durante muitos anos eu cresci no quintal dos meus avós.
Então todos os dias eram palavras pesadas a meu respeito, palavras que falavam que eu não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que eu ia ser um morador de situação de rua, que tudo de mal ia acontecer para mim, que eu não ia prosperar, que eu ia ser um alcoólatra, que eu ia ser tudo de ruim. E eu cresci com aquilo. E até certo ponto da minha vida eu acreditava, porque eu olhava para o cenário da minha parentela, muitos tios meus com problema de alcoolismo, muitos tios meus que casavam, divorciavam, muitos tios meus com a família totalmente destruída. Tipo uma maldição. Uma maldição na família, né? E quando eu entreguei minha vida a Cristo, com 16 para 17 anos, eu ainda vim com essa batalha muito forte dentro de mim, desacreditando de quem eu era, desacreditando do que Deus podia fazer em mim. Eu tinha uma promessa, mas ao mesmo tempo, quando chegava a certos momentos que eu sentia que eu ia romper, que chegava um momento que eu comprei, eu recuava. Tinha medo, né? O medo era um bloqueio muito forte. Por quê? No meu subconsciente, aquelas palavras estavam muito fortes ainda. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Você nasceu e você não consegue prosperar. Porque ninguém na minha família prosperou. Ninguém na minha parentela Rompeu, até né? hoje rompeu. Ninguém. O único que conseguiu sair daquela caixinha Rompeu. fui eu, né? Então, por quê? Pela força do Espírito Santo, mas eu consegui também mudar. Porque olha que interessante. Mesmo depois de ter entregue minha vida para Jesus, mesmo depois de ser batizado com o Espírito Santo, mesmo depois de ter conhecimento da palavra, ainda assim eu vivia guerras muito fortes dentro de mim. Internas, né, pastor? Internas. E aí, teve um momento que é onde a chave virou. Que é eu que entendi. Falei, se eu não ressignificar os traumas, se eu não for na origem e entender que maior do que o meu trauma é a palavra que Deus liberou, porque aqui entra, aqui mexe. Mateus capítulo 14 vai falar, e aqui é uma área que mexe a questão emocional. Olha o que a emoção pode fazer com o camarada. A Bíblia diz que tem uma tempestade, os discípulos estão atravessando, de repente vem Jesus sobre as águas. Sim. Aí Pedro se levanta e fala, se é tu mesmo, manda aí. Não sinal, não Deixa eu ir sinal. andar sobre as águas. E aí Jesus olha e fala assim, então vem. Olha a palavra de Jesus para Pedro. Vem. Só que o texto vai dizer que quando Pedro começou a andar, andou normal. Mas eu tenho um versículo que mexe tudo e muda tudo. Que ele fala assim, e sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Agora, olha que mistério. Enquanto ele ouve a palavra que sai da boca de Jesus, ele anda sobre as águas. Mas quando ele começa a dar mais atenção para o sentimento dele, ele começa a afundar. Forte. E tem muita gente que tem promessa e está me ouvindo agora e vai me ouvir, que a pessoa tem uma promessa, tem um decreto de Deus, tem tudo para dar certo, tem bons pastores, tem boas igrejas, tem uma estrutura familiar maravilhosa, mas ela não consegue romper. Por quê? Porque ao invés de ela se apegar à palavra que Jesus liberou para ela se apega àquilo, sentimento dela. E aí o sentimento faz Pedro começar a afundar. Mas a palavra de Jesus faz Pedro começar a andar. E voltando àquilo que eu estava falando, eu tinha tudo para ser aquilo. Só que eu lembro que mudou. Teve até um testemunho vindo, que eu estava 2 anos atrás no aniversário do meu filho, e os meus avós estavam no aniversário. E eu lembro que teve um momento que meu avô chegou para mim e falou assim, eu fiquei sabendo que você agora é pastor de igreja, né? Que legal. E você não pode orar por mim? Porque eu tô sentindo algumas dores aqui, e a sua avó também tá com umas dores. Eu me lembro que Olha que legal. avô, daqui a pouco eu oro, né? No finalzinho ali eu faço essa oração para ver se ele realmente queria. E eu me lembro que aí mexeu muito comigo, porque a gente tava na festa e tal, então depois você ora. Quando tava acabando a festa, ele tava para ir embora, ele chegou em mim de novo e falou, poxa, se não der para você orar, não tem problema, né? Eu falei, não, eu vou orar sim. E eu levei ele para um quarto lá, que tinha Separado. ele e minha avó, e na hora que eu orei, eu senti o Espírito Santo descer naquele lugar, e Jesus curou os dois imediatamente. E aí foi onde passou aquele filme na minha cabeça. A sua história. Porque eu tinha todas as ferramentas necessárias para olhar e dizer, você amaldiçoou a minha vida toda. Você só liberou palavras de maldição, então eu vou contribuir, vou pagar o mal com o mal. Forte. Só que aí Jesus ele nos ensina, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Justamente vai fazer a diferença. Forte. Então hoje, quando eu vou na casa dos meus avós, no interior de São Paulo, é tudo diferente. Eles, quando eu chego lá, a primeira coisa que eles falam é, faz uma oração. Todo final de ano, a oração oficial da família toda, sou eu quem faço. Porque eu podia ter pego aquele trauma, aquela guerra, aquela batalha, e falar, eu vou seguir exatamente isso.
Só que eu entendi uma coisa, se eu desse atenção ao meu sentimento eu travava, mas como eu dei ouvido à voz de Jesus, a gente continua prosseguindo. Forte. Então a neurociência ela trabalha muito a questão do pensamento, né? Questão do pensamento. A palavra neurociência, a questão neurológica das pessoas está sendo muito estudada hoje em dia, né? Sim. Eu vou pesquisar. Não, muito falado. Até cursos que falam sobre isso. Eu até estou fazendo um curso que fala sobre a neurociência do desenvolvimento, né? Por exemplo, numa das aulas fala a respeito da criança, na sua primeira hora, eles falam que a partir do nascimento, a primeira hora é a hora mais importante de um bebê. Chorar, né? Que além de ele chorar, ele está observando absolutamente tudo, né? Tanto é que, por exemplo, o bebê ele tem uma facilidade de adaptação que na sua primeira hora, e até então ele estava preso a um cordão umbilical, quem alimentava ele era o cordão umbilical, né? Ele se alimentava ali um pouco daquele líquido amniótico, né? Mas quando ele sai, ele tem que aprender ao mesmo tempo respirar. Na hora que ele vai mamar, ele tem que aprender também a engolir ao mesmo tempo que respira, né? E estudos mostram que, por exemplo, no primeiro dia, ele fica ali alguns segundos sem respirar enquanto ele consegue digerir. Mas a partir de 24 horas, ele já se adapta. Então, depois de 24 horas, ele já consegue beber o leite, já consegue respirar ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, a questão do cérebro, a questão da neurociência, o desenvolvimento, é muito importante. Muito importante, né? Sobre isso, né? A Bíblia fala bastante sobre isso. Primeiro, a gente tem que entender que tudo, absolutamente tudo foi criado por Deus. A Bíblia diz que tudo que existe, né, foi criado por ele. Nada do que existe sem ele se fez, né? Então, a própria ciência, os estudos que os homens fazem, toda a questão da estrutura que eles hoje têm, é justamente baseado na questão daquilo que Deus criou, né? O homem ele só tem sabedoria, o homem só tem saúde, o homem só tem uma estrutura, só tem uma bagagem, sim, por conta daquilo que Deus criou. Então, dá sim para você ter um equilíbrio entre as duas partes, né? Até porque tudo que hoje existe está escrito na palavra, né? Tudo que está acontecendo está escrito na palavra. Por exemplo, a geração que nós estamos vivendo, que é uma geração que é corruptível, uma geração que está longe de Deus, exatamente, uma geração que ama mais as coisas do que o Criador. Aquilo tudo a Bíblia vai nos ensinando e vai mostrando isso para nós, né? Então a neurociência é justamente o estudo da mente. A neurociência é justamente o estudo da nossa psique, né? As nossas criações cognitivas. Comportamento, né? Todo o nosso comportamento envolve isso. E é por isso que Salomão fala, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Tudo depende da nossa mente. Tudo depende do nosso coração. Tudo depende daquilo que nós estamos sentindo. E aí é onde entra a batalha, né? Porque o que o diabo tem feito hoje justamente é o quê? Ocupar a mente das pessoas, porque aquilo que ocupa o meu tempo ocupa a minha mente. Aquilo que ocupa a minha mente ocupa o meu tempo. Aquilo que preenche o meu coração. O que a Bíblia diz? Né? A boca fala que o coração tá cheio. Então, baseado nisso, o diabo ele tem hoje criado um repertório. Exatamente. Hoje as pessoas elas já não têm mais tempo. As pessoas estão com a mente totalmente tóxicas, com a mente totalmente debaixo de muita opressão, pensamentos acelerados. As pessoas hoje elas não conseguem ficar, por exemplo, 1 hora sem o celular. Eu estava vendo uma pesquisa que saiu agora no ano de 2021, se não me falha a memória, 2024. Em 2021 saiu uma pesquisa que o brasileiro usava o celular cerca de 5 horas e meia. Já era algo muito grande. Aí saiu uma pesquisa agora mais atual, em 2024, que o brasileiro utiliza o celular cerca de 9 horas e meia por dia. Nossa. Ou seja, em 4 anos praticamente dobrou, né? Eu sei que, claro, hoje a tecnologia muita gente inclusive usa para trabalhar. Mas se você parar para pensar, tem gente que não. Tem gente que passa o dia todo nisso. Assistindo filme, jogando. Exato. E aquilo que nos alimenta vai transmitir quem nós somos. Nós vamos manifestar aquilo que nós somos, né? E isso é muito importante. Então hoje eu trabalho muito essa questão. Então eu busco muito o discernimento de Deus, igual eu falei, porque tem gente que tem essa dificuldade, né? Tem coisas que são espirituais. Sim. A questão espiritual você guerreia no mundo espiritual e a questão emocional você guerreia no campo das emoções, né? Me perguntaram já uma vez, pastor, o que você acha de psicólogos? Super necessário. Hoje tá muito comum, né, pastor?
Muito crente passando um psicólogo. Psicólogo, Muito, é muito. Antigamente não precisava, todo mundo falava, mas hoje não. são dores da alma. Antigamente até, as pessoas elas tinham aquele costume de guardar para si, né? E até onde é bom isso? Até onde isso é interessante? É claro que tem coisas que você não precisa falar para todo mundo. Quando a gente fala para quem não é evangélico, não é crente, quando a gente fala de mundo espiritual, as pessoas já pensam na questão de filme, né? Aquela questão de a pessoa flutuando, né? O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico, até porque a Bíblia diz que tudo foi criado no mundo espiritual. O apóstolo Paulo cita certo versículo e fala assim, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então tudo foi criado primeiro no Espírito. Deus é Espírito, né? E então sim, o mundo espiritual é extremamente real. E eu vou contar aqui uma experiência que eu tive com o mundo espiritual que, olha, vai assustar muita gente. Alinhando um pouquinho com a questão, por exemplo, financeira. Alguns anos atrás, eu me lembro que Deus queimou no meu coração muito forte para a questão de semear na área de missões, departamento missionário. Eu me lembro que eu pesquisei uma instituição ali na África e eu adotei uma criança africana. Que legal. Como funciona para adotar? Mensal, você vai dando um valor mensal para ajudar. Isso. Né? Não é adotar para si mesmo, morar com você, não. Isso, eu só estar lá, né? Eu fiz pela Fundação Missão África, IEA, né? E ali você faz o seu cadastro e você seleciona ali uma contribuição por mês. Ou você pode dar uma contribuição isolada, só aquele mês. Eu, no caso, adotei uma criança e eu mandava todos os meses um valor que era suficiente para a alimentação daquela criança. Eles até mandavam uma carta com o código da criança. Ó, esse aqui, no caso, meu filho adotivo é o Regis, né? E mandavam pra gente essa carta e mandavam sempre ali a atualização de como estava o crescimento, os estudos, a alimentação, né? Isso é muito interessante. Só que eu me lembro que no primeiro mês que eu ofertei, isso aqui mexeu muito comigo porque abriu a minha visão. Porque tem gente que pensa que, por exemplo, a questão de finanças é uma questão simplesmente natural. E não é. É uma questão espiritual. Espiritual também. Muita gente não prospera porque existem prisões no mundo espiritual. Muita gente não consegue romper. A pessoa tem tudo para dar certo, mas é porque existem algumas cadeias e eu vou te provar. Eu me lembro que eu tinha acabado de ofertar naquele mês. E eu tinha o costume de, depois do culto, né, que a gente pode comer. Pra pizzaria. E tal. Restaurante. Eu lembro que minha esposa falou, passa também no mercado ali e tal. E eu fui no mercado, na época eu morava em Osasco. E quem é da região ali vai saber que é o antigo Walmart ali, hoje acho que é um outro mercado. Não tem mais, né? E eu fui lá, deixava o carro no estacionamento do shopping e ia naquele mercado. Quando eu estava saindo, já era um dos últimos a sair e tinha um morador em situação de rua. Ali tinha um guarda do shopping e eu estava indo no meu carro. E esse morador em situação de rua chegou para mim e pedindo dinheiro. Eu falei, dinheiro eu não costumo te dar, mas se você quer alguma questão, um alimento, alguma coisa, a gente vai lá e compra para você. E eu comecei a conversar com ele, comecei a falar sobre Jesus para ele. E eu falei, eu posso orar por você? Ele aceitou. Na hora que eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele, um demônio manifestou. Nossa, no meio da rua. Dentro do estacionamento do shopping, né? Que era ligado ao mercado. Sim. E naquele momento, eu olhei para ele e falei, Satanás, eu te dou uma ordem, sai no nome de Jesus. Eu estava já cansado, de um dia muito cansativo de trabalho. Ele olhou para mim e deu risada. E falou, Satanás? Demônio? Eu sou muito mais do que demônio. Eu tenho cabeças na minha mão. E quando eu olhei para os olhos dele, quem já mexeu com fogão em casa, sabe quando aquela chama do fogão assim, às vezes fica mudando de cor, fica laranja, fica meio amarela, fica meio azul. E os olhos dele estavam daquele jeito, mudando de cor. E eu olhei para ele e eu falei, não importa. Eu falei, qual é o seu nome? Ele olhou para mim e falou assim, Condor. Eu olhei e falei, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Eu já trabalhei com vários trabalhos de libertação, cura, já repreendi muitos demônios com vários outros tipos de nome, mas Condor. Eu falei, não importa de onde você vem, não importa quem você é, pega o teu lixo e sai. E repreendi. Ele caiu no chão de novo, ainda naquela persistência, eu coloquei as mãos de novo sobre ele e repreendi aquele mal até que ele foi liberto. Depois eu orei por ele, ele renovou a aliança com Jesus, né? Só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu fui pesquisar na internet e não achava nada sobre essa entidade, sobre esse demônio. Até que no dia seguinte eu tinha aula de teologia. E meu professor na época de teologia era um cara muito especialista nessa área.
também não apenas teólogo, mas na área de cura e libertação. E ele falou, você mexeu com alguma coisa na África? Eu falei, sim, esse mês agora eu adotei uma criança lá. Ele falou, então foi isso. A sua oferta aqui no Brasil, para alcançar uma criança na África, fez um demônio Nossa, de lá pra se cá. manifestar aqui. Então ele fica tentando se cercar, Pra sabe? tentar Exatamente. Paralisar, né? E a questão do perguntar o nome, porque na hora que eu estava repreendendo ali, que ele deu risada, que ele falou sobre isso, eu lembrei daquela passagem de Jesus, quando chega em Gadara, né? Todas as vezes Jesus expulsa demônio, não pergunta o nome de ninguém. Só sai. Especificamente nessa passagem, o texto mostra falando sobre isso. Das legiões, né? Das legiões. Jesus pergunta, qual é o seu nome? E fala, legião, porque somos muitos. Naqueles dias, legião era um grupo de soldados de cerca de 6.000 romanos, né? Então acredita que chegam cerca de 6.000 demônios aí na vida de uma pessoa. É por isso aí entra uma outra parte também de libertação. Não sei se você já teve essa experiência de pessoas que vão num culto, de repente ali há uma manifestação demoníaca, e na hora você expulsa, e aí depois manifesta de novo. E continua toda vez. E toda vez que ela vem no culto, ela manifesta. Mesma coisa. E aí eu aprendi, porque eu tive uma experiência, a primeira experiência que eu tive com o demônio foi justamente com uma legião. Nossa. Né? Eu estava na igreja e me chamaram para ir expulsar um rapaz aleatório que estava passando na rua, foi buscar socorro. Ele falou, você é pastor? Eu falei, né, cara, nem cooperador ainda, né, no mês da minha fé. Ele olhou para mim assim e falou assim, puxa, minha mãe tá daquele jeito, o bicho pegou ela, né? Ele não sabia exatamente o que era. Eu falei, como assim o bicho pegou ela? Ele falou, o negócio ruim que vocês expulsam aqui na igreja aqui, pegou ela lá. Eu falei, então vamos lá. Foi eu mais uma equipe de obreiros. Quando eu cheguei na casa dessa família, literalmente o demônio já estava manifestado no meio da sala, daquele jeito todo, braço para trás e tal. E na hora eu repreendi. Falei, nossa, foi super fácil, né? E eu olhei para essa moça e falei assim, ó, faz o seguinte, ora comigo, o sangue de Jesus tem poder. Não conseguiu orar. Não conseguiu, manifestou de novo. Aí repreendemos mais uma vez, e aí terceira vez nós, fala de novo, o sangue de Jesus, não conseguia falar. Quando foi a quarta vez, eu falei, Jesus, não tô muito crente hoje não, porque eu não tinha aquela experiência. Até cansa, né? Até cansa. E os irmãos que estavam comigo também estavam meio assustados, e na época ninguém tinha uma experiência assim com legião. E eu olhei e falei, irmão, faz o seguinte, vai pra igreja no próximo culto, né? Que aí lá a gente faz uma oração mais forte, eu vou deixar ela aqui. Repreendi pela última vez o demônio e não acabei não fazendo, né? Eu tinha, acho que 1 ano e pouquinho de crente, né? Não tinha aquela experiência. Sim. E depois, tendo as experiências com o mundo espiritual, eu aprendi que quando se trata, porque tem demônios que operam sozinho, e tem demônios que trabalham com legiões. E Satanás, ele é muito organizado. Né? À toa que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Então, eles trabalham com muita organização. E quando há uma legião, sempre vai ter um chefe, sempre vai ter um cabeça. E eu aprendi no meio da caminhada que quando se trata de uma legião ou de demônios que tem mais de um demônio no corpo de uma pessoa, você precisa o quê? Você chama o chefe da cabeça, porque senão você fica toda hora, sai, e aí um sai, mas aí tem outro, sai, não sai. Quando você chama o chefe da cabeça, que Jesus ensina, ele perguntou qual é o seu nome? Legião, que nós somos muitos. E aí Jesus dá uma ordem para ir para os porcos, né? Então a batalha espiritual, ela tem até isso, que a gente precisa ter esse conhecimento. Porque senão a própria pessoa também que está possessa, está passando por aquela batalha espiritual, sofre muito, né? Ela sofre, né? Porque a pessoa se pergunta, poxa, até quando que eu vou ficar sentindo isso? Então, se a gente soubesse um pouco mais sobre essa área de cura e libertação, muita coisa seria resolvida. Mas a questão do espírito que você expulsou no estacionamento, você conseguiu descobrir quem era? Então, ou um pouco da história? Esse condor, até onde eu identifiquei, era africano, uma né? entidade, um demônio que opera na África, né? E ali ele tem uma certa força, né? Tanto é que quando eu fui expulsá-lo, que ele falou assim, ó, eu não sou demônio, eu tenho muitas cabeças na minha mão. Então, é como se fosse uma força demoníaca, como se fosse uma entidade que de fato tivesse uma autoridade mais alta. Patente mais alta do que o outro. Manifestou. Por quê? Foi justamente aí a importância que eu falei que a questão da oferta, ela não é só uma questão natural, mas é uma questão espiritual. Foi justamente numa época onde eu comecei a prosperar muito. Nossa, entendi. Porque quando eu comecei a ofertar, quando eu comecei a semear em missões, simplesmente minha vida financeira ela mudou. Mas ao mesmo tempo veio essa batalha. Porque aí eu compreendi que uma semente... Porque assim, a prosperidade, ela não é apenas um desejo do homem. A prosperidade, ela é uma ação divina
mas ela não é uma decisão divina. Como assim? Vamos voltar lá. A prosperidade, ela é uma ação divina, mas não uma decisão. Por quê? Quem libera a prosperidade é Deus. Isso nós não temos dúvida. Mas Deus dá-nos a autoridade e a escolha da gente decidir se a gente quer ser próspero ou não. Deus simplesmente, eu dou alguns exemplos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, que é um dos textos geralmente que a gente mais usa na administração de oferta, o apóstolo Paulo ele vai dar uma chave ali. E para quem está ouvindo, essa chave mudou minha vida. Porque o apóstolo Paulo fala assim, aquele que semeia pouco, pouco você fará. Pouco você fará. Aquele que semeia abundância, abundância você fará. Até aí, parece um texto simples, a gente sempre ouve e tal. Mas em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é, Deus acabou de entregar a chave na tua mão, você que escolhe. Você já sabe, se a semente for pequena, você já sabe o que você vai colher. Se a semente for uma semente maior, você já sabe o que você vai colher proporcional ao que você está entregando. Você está entregando. É tão forte essa questão da semente, por exemplo, que no Gênesis 1, Gênesis 2 vai falar sobre o posicionamento do homem. Quer ver? Manda bala. Gênesis 1. Você vai pegar Gênesis 1 e quem é dessa época vai lembrar. Gênesis 1, quando Deus vai falar sobre a criação, Deus ele dá alguns ensinos importantíssimos nessa área. Por exemplo, ele vai falar primeiro sobre projetos. Criou Deus os céus e a terra estava sem forma vazia. Tudo no começo é assim. No começo do casamento era meio sem forma, sem vazio. De um projeto de uma família, no começo de uma empresa, você não sabe se você vai começar online, se você vai alugar um espaço, se você, do jeito que você vai começar pelo WhatsApp, tudo no começo é sem forma e vazio. Só que logo em seguida, o texto vai dizer assim, a terra estava sem forma vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. E aí está um segredo chave, porque muita gente busca parceria, é correto buscar, muita gente busca auxílios e é correto buscar, mas a primeira coisa, a primeira chave que precisava ter para dar certo é o Espírito Santo estar presente. Boa. Por quê? A palavra pairar ali significa o Espírito Santo se envolvia. Porque nenhum projeto dá certo se o Espírito Santo estiver envolvido. Aí tem uma chave que mudou minha vida. Gênesis 1, verso 3. Que aí o texto vai dizer. Primeiro, verso 1. Até criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma vazia. Verso 2. A terra estava sem forma vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aí o verso 3 chega. E disse Deus, haja luz. Criou a luz. O que é o haja? O haja é o start. O haja é o milagre. O haja é o que todo mundo espera. Alguém vem para o culto esperando o quê? O haja de Deus. Para quem está enfermo, o haja de Deus é a cura. Para quem está passando uma situação financeira difícil, o haja de Deus é a provisão. Para quem está passando uma situação difícil no casamento, o haja de Deus é uma restauração. Todo mundo quer o haja. Mas você percebe que o haja só vem no verso 3, porque primeiro teve o verso 2 antes? Como assim, pastor? Só tem o start de Deus, só tem o haja de Deus, só tem o milagre de Deus para quem está envolvido com o Espírito. Boa, hein? Sabe qual é o nosso problema e o problema dessa geração? É que muita gente só quer o haja. Muita gente só quer o milagre, muita gente pensa que o milagre é delivery. Se eu chegar, o pastor vai colocar a mão e vai resolver. Só que Deus não libera milagre para quem não se envolve com o Espírito. Deus não libera projeto grande, projeto consistente para quem não se envolve com o Espírito. E é por isso que muita gente só vem para o culto querendo haja. E no haja nunca acontece. Quer ver? Vou te provar na Bíblia. Ezequiel capítulo 47. Fala sobre a restauração de Israel, restauração do templo, restauração, né, de todos o povo ali de Israel. E você vai perceber que capítulo 47, verso 1 vai dizer que, a partir do verso 1, vai falar a respeito de um varão que tinha um cordel de medir. E media 1000 côvados. 1000 côvados dá mais ou menos 500 metros. Aí, côvado seria? A medida mais ou menos do cotovelo até a ponta do braço. Né? Daria mais ou menos 500 metros. 50 centímetros, 46 centímetros. Aí é algo que mexe por quê? Primeiro que o varão é o mesmo. A medida é a mesma, 1000 côvados. E a medida sendo a mesma fala a respeito de constância. Porque tem muita gente que quer as coisas, mas não é constante. Salomão fala sobre isso, a inconstância mata. Tem muita gente que numa semana tá bem, na semana seguinte não gera fruto. A pessoa na segunda-feira tá bem, na terça-feira não tá. É inconstante. E é uma pessoa que pode não progride, né? Então, primeiro, o varão é o mesmo, o profeta é o mesmo, a medida é a mesma. Só que o texto vai dizer que na medida que ele vai entrar, olha o cenário. Ao redor do cenário o mar é o mar.
onde os peixes estão mortos, não tem peixe. Uhum. As árvores estão mortas, não tem fruto. Ou seja, um cenário de escassez. Só que quando o profeta entra, a primeira medida é da onde? No tornozelo. O cenário muda? Não. Não. O cenário continua o mesmo. Mais 1000 côvados, água no joelho. O cenário muda? Não. Não muda, não? Não muda. Aí mais 1000 côvados, águas na A cintura. cintura. O cenário muda? Começa a mudar. Não muda. Não muda? Não muda. Sabe quando vai mudar o cenário? Tá no texto. Quando o profeta mergulha, que ele diz, agora eram águas que só dava para passar nada. Aí o texto vai dizer, quando ele mergulha, aquele mesmo varão que estava medindo, ele falou, e tornou-me a trazer para a margem. Aí sabe o que aconteceu com o cenário? Onde não tinha peixe, começa a ter peixe. Onde as árvores eram secas, começa a ter fruto, e o texto vai dizer que até as folhas dela iam servir de remédio. Porque tem gente que não vive milagre, porque só vem pro culto e molha o tornozelo. Não mergulha. Porque tem gente que vem pro culto e molha o joelho. Forte. Tem gente que até chega com a água na cintura. Sabe aquele culto, sei lá, nossa, Ou ele não que mergulha. culto. Nossa, forte. Mas é por isso que muita gente não consegue romper, porque a questão não é você só se molhar, a questão é você mergulhar. mergulhar, cara. Porque quando você mergulha, fala a respeito da força da correnteza, Deus te levando. Se aprofundando. É você literalmente se deixar aí. Então tem muita gente que tem 10, tem 15, tem 30 anos de crente. Sempre é o mesmo, não Que a muda. vida não muda, não consegue romper. A pessoa tem tudo, a pessoa é sábia, inteligente, se formou, a pessoa tem capacidade, tem amigos que ajudam. E por que não rompe? Porque só tem água no tornozelo, água no joelho, água no ombro e nunca mergulha. E aí entra essa questão. Voltando no livro de Gênesis, você vai perceber que o quê? Deus, ele vai trabalhando com essa essência do envolvimento com o Espírito Santo. Aí quando ele começa a fazer a criação, aí mais um ponto. Dos 6 dias da criação, porque no 7º Deus descansou, Deus separa 3 dias só para organizar. Porque, pega isso aqui, Deus não libera palavra de multiplicação sem antes liberar uma palavra de organização. Vou repetir. Repete. Deus não libera palavra de multiplicação sem antes liberar uma palavra de organização. Te provo na Bíblia. Manda bala. Deus passa 3 dias só organizando o cenário. Separar águas de água, separar água de firmamento, água que fica em cima, água que fica embaixo. Para depois olhar para a terra e dizer, terra produza. A partir do 4º dia. Vamos lá para o Novo Testamento? A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus olha, primeira coisa que Jesus vai falar. Imagina a logística para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos falam que é mais de 12.000 pessoas. É. Agora, como que você vai alimentar esse povo? Não, muita gente. Agora, Não imagina, tenho nem noção. se hoje já é difícil, É, muito mais difícil. Imagina aquele tempo. imagina aquele tempo. A primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é, organiza, faça-o sentar em grupo de 50 e 50. E 100 e 100. Organização. Só depois o povo está sentado, organizado, é que Jesus vai dar graças, partir o pão e dividir entre os discípulos. E os discípulos serviam a multidão. Porque tem muita gente que quer a multiplicação, mas não quer se organizar. Tem muita gente que quer romper, mas não quer se organizar. Tem muita gente que quer... Isso é para qualquer área da vida. A pessoa tem uma promessa. Vou ser um pregador. Vou andar os 4 cantos do mundo. Tem gente que não tirou nem o passaporte ainda. Ainda, exatamente. Como que vai viajar os 4 cantos da terra? Se o mínimo, se o básico a pessoa não faz. Então, 3 dias, ele passa só organizando o cenário para assim depois dizer, terra, produza. A palavra produzir ali no hebraico é a palavra yatzas, que significa extrair de dentro para fora. Aí já é uma senha. Tem coisas que a gente fica esperando às vezes do lado de fora, que Deus já nos colocou do lado de dentro. Forte. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Não é algo que vem de fora. Por isso tem muita gente que está com o projeto travado, porque está esperando ajuda de A, ajuda de B. E a palavra é, primeiro você começa. Depois você melhora, né? Depois melhora. A Bíblia diz que Jesus, Forte, hein? que Deus cria todo o cenário. Aí se você for perceber, pra gente encerrar esse tópico,
Ele cria todo um cenário em Gênesis 1, e você vai perceber que a criação de Gênesis 1 é muito... Ele fala como se você estivesse na velocidade 2 do WhatsApp, né? Criou Deus, os céus e a terra. Rápido criou. Vazia, Cria, foi criando. liberava e acontecia. Só que quando você vai para o capítulo 2, Deus revelou isso para Moisés, o Pentateuco para Moisés. É como se... Quem lembra daquela época lá, vai lembrar que tinha aquela fita cassete. Que você tinha que rebobinar, né? E se você não rebobinasse, entregasse para a locadora, você tomava multa. Exatamente. Ainda, é verdade? E é como se em Gênesis 1 Deus acelerasse, mas em Gênesis 2 é como se Deus rebobinasse a fita e começasse a dar detalhes que em Gênesis 1 ele não dá. Tanto é que quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 2, você vai perceber Deus dizendo: plantou Deus um jardim no Éden, e plantou Deus as árvores frutíferas com sementes. Os animais. Só que aí um versículo que mexe muito comigo, que está a partir do verso 5. Quer ver? Capítulo 2, verso de número... Olha o que o verso 5 diz. Toda planta do campo ainda não estava na terra. Olha aqui. Deus já tinha colocado o jardim, já tinha colocado tudo. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor... Esse aqui é o segredo. Porque ainda o Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Vamos lá? O cenário está preparado. O jardim está preparado. E por que ainda não está dando fruto? Porque falta o posicionamento do homem. Tem porta que já está aberta. Pastor, e por que eu não acessei? Porque você tem que empurrar a maçaneta. Tem coisa na nossa vida que Deus olhou e falou assim: eu já liberei. Eu só estou precisando de um posicionamento. Tem muita gente que tem promessa de Deus, que tem potencial, que tem os talentos naturais e os dons espirituais. Só que ele não está entendendo. Deus já preparou o ambiente. Por quê? Antes de Deus te dar a posse, Deus te dá primeiro o acesso. Antes de Deus te dar a posse, Deus te dá primeiro acesso. Lembra de Davi? Forte, hein? Davi, ele tinha uma promessa, rei de Israel. Só que quando ele foi ungido, 1 Samuel 16, ele não vai direto para o trono. O que aconteceu? Ele volta para pastorear a ovelha. Passando alguns dias, Saul começa a ficar perturbado, e ele chega e fala: preciso de alguém para tocar harpa. Chamam quem? Davi. Era Davi acessando um ambiente onde um dia Deus daria a ele para ele conquistar. O que aconteceu com Israel? Uma promessa da terra prometida, uma terra que manda leite e mel. O que primeiro Moisés fez? Mandou 12 espias. Porque primeiro você pisa a terra, primeiro você acessa, depois você toma a posse. É por isso que fica na minha cabeça, às vezes muita gente que tem tudo para romper. Por exemplo, Deus falou que vai me dar uma casa própria. A pessoa não acorda num sábado de manhã, não pega a esposa, não pega os filhos. Não pesquisa, não vai andar. Não vai um terreno. Aí a pessoa fica pensando que vai cair do céu. Não vai cair do céu. Porque antes de Deus te dar a posse, Deus te dá o acesso. Está aqui no texto. A terra não brotava. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Por quê? Deus já tinha liberado a palavra. Deus já tinha olhado para a terra e dizendo: terra, produza. Em outras palavras, é como se a terra tivesse assim: eu estou agoniado, eu preciso produzir. Porque ninguém que tem uma palavra de Deus na vida fica do mesmo jeito. Todo mundo que tem uma palavra que Deus liberou sobre ele, a Bíblia diz, a palavra ela cai na terra, assim como a chuva, assim como a neve, ela não volta para Deus vazia. Então quem recebeu uma palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, tem que gerar algum fruto. Exatamente. Então imagina a terra. Deus liberou uma palavra sobre a terra, produz a terra. Aí a terra dizendo: Deus, eu quero produzir, mas está faltando um homem se posicionar. Exatamente. Boa. Se eu te falar, e falar para quem está me ouvindo, que tem coisa que Deus já liberou. No plano espiritual. Pastor, o que é isso? Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. No texto não diz é o que Deus preparará. O texto diz é o que Deus preparou, o verbo do passado. Já está tudo pronto. Tudo preparado. O que nos falta é acessar. Mas como a gente acessa? O posicionamento. Se envolver com a promessa. Se mergulhar. E mergulhar. Então, posicionamento,
Se envolver com a promessa e mergulhar. É você saber que você tem uma palavra. O que você tem feito, o que as pessoas têm feito mediante a palavra que você recebeu de Deus. Porque tem muita gente que vem pro culto e fala, eu preciso de uma palavra. Tá, ok, todos nós precisamos. Mas a palavra de Deus, ela sempre causará um efeito. O que nós temos feito com a palavra que a gente recebe de Deus? Tem gente aqui que tá me ouvindo, que a pessoa já recebeu tanta profecia, eu vou te levar para as nações. Tanta profecia, eu vou te fazer grande. Tanta profecia, você vai ser feliz, eu vou te usar e tal. Mas aí a pessoa chega em casa, ela não trabalha em cima da palavra que ela recebeu. Aí a primeira coisa que ela faz, chega em casa, é ligar uma televisão. E nada contra, tá? Eu tenho televisão em casa também. Realmente é isso mesmo. Sempre tá lá, fica assistindo um filme, ou Netflix, celular. Tem uma palavra dizendo, eu quero trabalhar. Só que a pessoa simplesmente se acomoda. Quer ver? Vou contar um testemunho meu. Manda bala. Esse tempo eu tava pregando, falava, sou posicionamento. Aí o Espírito Santo virou comigo assim, dezembro agora, de 2024. E o Senhor falou pra mim, você fala tanto sobre posicionamento, sobre pregar para as nações e tal, tem uma promessa na sua vida que você vai viajar as nações pregando, mas você não tirou nem seu passaporte. Na hora, Alisson, eu entrei no site da Polícia Federal. Já solicitou? Cadastrei. Na mesma 10 minutos depois, que é o tempo de o boleto lá, você paga ali, o Pix já era, na hora. Já tem agenda. Agendar. Na mesma semana, antes do Natal, eu fui lá na Polícia Federal. Rapidinho. Fiz a biometria, fiz tudo certinho. Quando foi dia 3 de janeiro, meu passaporte já estava liberado. Aí, que legal. Porque Deus olhou e falou assim, você tá pronto, mas não se posicionou. Então, tem portas que já estão liberadas. Já estão liberadas. Tem coisas que Deus já te capacitou. Deus olhou para Josué e falou assim, ó, levanta-te, pois agora, e faça tu e esse povo entrar na terra. Porque a palavra já estava liberada. Então não é verdade que quando os espias de Josué foram ver de novo a terra, que aí agora não são mais 12, são agora Josué manda 2, o que está acontecendo com a cidade de Jericó? Tá tudo fechado. Porque o povo tá com medo. Porque o próprio povo da terra sabia. A terra é deles. Tem hora que o próprio adversário já viu o potencial de você. Sabe, exatamente. Que nem você enxergou. É por isso que Faraó, nos dias de Moisés, o que o texto vai dizer? Êxodo capítulo 1. O texto vai dizer que Faraó oprimia o povo. Isso aqui é forte. Oprimir o povo com medo do quê? Do povo se levantar contra ele, não é? Contra ele, mas assim, fazer uma aliança com as outras nações de texto para se rebelar contra Faraó. Porque Faraó já tinha visto um potencial em Israel que nem Israel viu. Faraó tipifica Satanás. Então Satanás está olhando e é por isso que talvez essa pessoa hoje aí, ela está vendo essa batalha, essa opressão, essa guerra, porque simplesmente o diabo já viu nela um potencial que nem ela mesma enxergou. A pessoa olha todo dia no espelho e acorda e vê um derrotado. Volto a dizer, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Não é sobre lei da atração, não é isso. A lei da atração, na verdade, eles só estão pegando a Bíblia e aplicando. Porque tudo isso já estava na palavra de Deus. Assim como você imagina na sua alma, assim como você é. O que Jó fala? O que eu mais temia me aconteceu. De tanto pensar, acaba atraindo para ela. Você atrai, pô. Entendeu? Você cria um ambiente no seu subconsciente, entendeu? Por exemplo, a pessoa fala, eu quero comprar um carro preto. O que começa a acontecer? Dia seguinte. Então, parecer só o carro, isso é verdade. Já aconteceu comigo. Um carro novo, nossa, que carro bonito. Aí a gente que é crente. Que carro bonito. Aí do nada um monte. Nossa, todo mundo tá comprando esse carro. Aí a gente até espiritualiza já. É nossa, verdade. Deus tá revelando. Literalmente é isso mesmo. É porque os carros pretos estavam todos lá. Mas a gente não estava prestando tanta atenção. Mas a partir do momento que gerou um desejo dentro de nós, o nosso subconsciente ele está em alerta para aquilo. Tanto é que o algoritmo hoje das redes sociais elas trabalham em cima disso. Exatamente. Na medida que você vai consumindo aquilo, mais ele vai mandando para você aquele mesmo conteúdo. Então o algoritmo é algo extraordinário. Porque eles conseguiram entender como funciona o nosso cérebro.
É por isso que as pessoas hoje elas pegam o celular e falam, vou passar 10 minutos, daqui a pouco quando vê ela já tá 2 horas. Por quê? O subconsciente já tá mandando aquela informação. Então, isso é algo extraordinário. Então, posicionamento. Posicionamento. Boa palavra, pastor. Então a ciência à luz da Bíblia trabalha basicamente dessa forma de olhar, né? Olha o que Paulo fala. Não vos Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, Perfeito. agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos esmiuçar o versículo? E não vos conformeis, posicionamento, com este mundo, mas transformai-vos. Não é que Deus vai transformar, ele fala transformai-vos. Primeiro você, né? Responsabilidade, porque hoje é muito fácil transferir para as outras pessoas, ou transferir até mesmo para Deus. Quer ver? Efésios, revestir-vos. A gente fica às vezes falando, Deus, me reveste. Tá errada essa oração? Não. Mas se você for à luz da Bíblia, o papel de posicionamento para se revestir não é de Deus, é nosso. Buscar. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. E aí ele vai destrinchar à luz de uma armadura romana, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Espírito. A responsabilidade de blindar a mente é de quem? Nossa, né? A responsabilidade de blindar nossas emoções. Nossa, também. A responsabilidade de carregar a verdade. De vigilância no ambiente que você está. O lugar que você pisa. O que você fala. É a preparação. É o posicionamento. Então, às vezes a gente terceiriza para Deus porque aparentemente é mais fácil. Só que Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Não é o papel de Deus ir lá e falar assim, ô filhinho, vai. É a gente que tem que acordar e falar assim, de madrugada eu vou dobrar meu joelho agora. É a gente que tem que separar, organizar o nosso dia para simplesmente abrir a Bíblia e falar assim, eu só saio daqui. Exatamente. Quer ver? Ah, pastor, mas eu trabalho muito. Chega tarde, cansado, vem só pra igreja no domingo, já não acontece muito isso, né? Josué capítulo 1. Medita na lei de dia. E de noite? De dia. O que é o dia para nós? É o momento que a gente já descansou. A gente tá renovado nas nossas forças. Tudo acorda, né? Que a gente tá com força. Com força. O que é a noite? Descanso. Desgaste. Hoje é cansaço e tal. O que Deus tá falando para Josué é... Isso. Medita na palavra, não só quando você estiver bem. Quando estiver mal. Mas medita quando você estiver cansado também. É. E a questão da influência ela é poderosa. Quer ver? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe um degrau de declínio aqui? Vamos lá, vamos refazer de novo. Vamos esmiuçar? Existem 3 verbos de ação. Tá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tá. Ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existem 3 verbos de ação aqui. Tá. Andar, deter, sentar-se. Sentar. Aqui é um sinal de declínio espiritual. Porque ele vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda. Primeiro, a palavra andar fala a respeito de movimento. Sim. Você percebe que tem gente que numa semana tá bem, tá andando, tá marchando, tá orando, tá subindo um monte. E aí ela começa a dar ouvido para quem não deve. E aí o que começa a acontecer? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém. Automaticamente a pessoa que estava em movimento começa a diminuir o ritmo. Percebe? Sim. Numa semana para outra a pessoa começa a faltar um culto. Daqui a pouquinho já não tá mais na oração. Não tá. Exatamente. Escola dominical, não cai no ensaio dos jovens, não tá indo mais, vai indo. É sutil. É de uma forma sutil. Então, a pessoa que estava andando, já não tá mais andando. Já está se detendo. Deter, a palavra deter é que significa parar. Reduzir a velocidade.
Por último, ele vai dizer, e nem se assenta na roda do esclarecedor. Se assentar, falar a respeito de um ambiente de comodismo. Uma pessoa que estava em movimento, por dar ouvido para o que não deve, começou a diminuir a velocidade. Daqui a pouquinho já estava se assentando onde não deveria. Porque nada começa do dia para a noite. Alguém que às vezes talvez olhe e fala assim, nossa, mas fulano caiu. Não foi do dia para a noite. Forte. O diabo, ele tem paciência. É. Se tem uma coisa que o diabo tem, É paciente. diferente de nós, é paciência. Ele olha e ele vai cercando. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Está ao nosso derredor. Então ele vai lançando, ele vai oprimindo, ele vai criando situações, ele vai usando pessoas. E se você não toma cuidado, aí você fala, Ah, essa é besteira, tudo bem. só hoje eu não vou. É, Só que o dia seguinte acontece a mesma coisa. vai surgir algo mais interessante. Eu me lembro de uma experiência que eu tive sobre oração, que minha esposa ela tinha ido para casa da minha sogra passar o final de semana, porque mulher você sabe que só faz cabelo com a cabeleireira dela. Uhum, sim. E não adianta você pode ter outra cabeleireira, ela só faz com o dela. E ela, não, porque eu tenho que ir pra fazer meu cabelo. Eu falei, então vai, filho. Aí ela ia dormir de um dia pro outro e ia voltar no dia seguinte. E eu me lembro que eu fui pra agradar a varoa, estava em casa. Eu me lembro que eu tinha passado o dia todo trabalhando, tava cansado e tal. Quando foi por volta das 2 horas da manhã, eu pensei, já que a minha esposa vai chegar amanhã, de tarde, eu vou já dar uma geral na casa, eu vou Limpar, lavar a louça, daquele trato. dar aquele trato, faxinar, que quando ela chegar, ela já vai chegar alegre, feliz, né? E já vai, não vou precisar fazer nada. Varão, você gosta de varrer casa? Ah, hoje ninguém gosta, né, pastor? Eu não gosto. Eu não gosto de varrer casa. Acho que ninguém gosta. Só que, porque a gente gosta de casa limpa, mas eu não varrer casa. Não vai. A gente gosta de comer, mas Não gosta de cozinhar, fazer. Entendeu? Tem gente que gosta, né? Eu não gosto de varrer casa. Eu não gosto de organizar casa. Eu faço porque é necessário Tem que fazer. fazer. Na hora que eu tô com a vassoura na mão, varam 2 horas da manhã, o Espírito Santo falou, a sua carne odeia tanta oração, que você prefere fazer aquilo que você não gosta do que orar. Forte isso aí. Forte, hein? Tem hora que é pra fugir da oração, Você cria todas A gente- outras coisas pra não orar. a gente faz até aquilo que a gente geralmente não gosta, só pra não orar. Porque oração é guerra. Oração é humilhação para nossa carne. Oração é você subjugar a sua vontade, o seu ego, os seus desejos a Deus. O apóstolo Paulo ele fala assim, eu esmurro o meu corpo, eu coloco ele debaixo de servidão. Tem dia que a gente não quer Não orar. quer. Só que se a gente não dominar, ou é o corpo que domina a gente, ou é a gente que domina o nosso corpo. É, isso é verdade. Então aí entra mais uma questão. Posicionamento. Acho que o posicionamento muda tudo, né? Posicionamento dá. Muda tudo, tudo. Eu, quando comecei a exercer essa questão da área de cura e libertação, Uhum. eu tinha uma rotina de oração muito forte. Na época, eu era mais jovem, né? Mais saúde e tal. Eu me lembro que eu tinha um propósito com Deus que eu dobrava o joelho meia-noite e eu só levantava do joelho 6 horas da manhã. Passava às vezes mais do que isso, 10, 12 horas ali. E é muito Bem- pro monte, né, pastor? Muito. Trancava, É. né? Ficava lá. Eu me lembro que depois que eu casei, teve uma vez que Deus me visitou e falou assim, eu tô com saudade de você orar. Uhum. Eu falei, não, eu tô orando ali, né, 1 horinha por dia e tal, às vezes quando dá, eu oro mais um pouquinho, né? Deus falou assim, mas eu tô com saudade daquele Vitor, que passava a madrugada comigo, dizendo que me amava. Eu falei, ah, Deus, aí eu fui tentar negociar, né? A gente é bom de negociação. Eu falei, Deus, mas agora eu sou pai, sou casado. Aí Deus me pegou, que aí ele olhou pra mim e falou assim, então quer dizer que aquilo que eu te dei tá ocupando meu espaço? É. Então quer dizer que agora aquilo que era pra você mais festejar, que era pra você mais se alegrar, agora se tornou uma pedra de tropeço pra você buscar a minha presença. Porque a gente vai saindo do lugar da oração. Exatamente. A gente não vai percebendo. Se a gente não tiver aquela postura de Ezequiel 47, É isso. de mergulhar, a gente não consegue. Pastor, muito bom, hein? Hoje o tema desse episódio, você daria qual tema? Eu falaria Porque a gente falou sobre posicionamento, mergulhar
E qual foi outro? Sobre a área da neurociência que a gente falou. Comentou bastante. De verdade, eu falaria que isso é um episódio sobre vida cristã. Porque tudo aquilo que a gente conversou, essa conversa que foi maravilhosa, Muito boa. fala a respeito disso. Porque tem gente, e eu sou um cara que eu amo muito Jesus, amo muito a palavra, muita oração, mas eu entendi que não dá para espiritualizar tudo, Exatamente. entendeu? E hoje nós vivemos numa geração onde muitos não têm a autorresponsabilidade, onde as pessoas simplesmente sempre vão encontrar um culpado, mas nunca o culpado é ela. Ou é Deus, ou é o diabo, ou é alguém que foi Outra pessoa. né? Mas a questão da autorresponsabilidade que as pessoas hoje elas não estão tendo. Então hoje, eu tenho falado isso muito lá na congregação onde eu estou pastoreando, sobre autorresponsabilidade. Sobre se não quiserem fazer, tudo bem, eu faço. Se ninguém quiser ir, tudo bem, eu vou. Porque isso fala a respeito de reino. É reino. O próprio exemplo, o maior exemplo de todos foi o nosso Cristo. A Bíblia diz assim, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas aniquilou-se de toda a sua glória e se fazendo como homem teve uma morte de cruz, a ponto de Deus se agradar dessa morte e dar a ele um nome que é sobre todo nome. Forte. Posicionamento. Homens tentaram. Deus levantou reis, Deus levantou sacerdotes, Deus levantou juízes, Deus levantou profetas, mas ninguém conseguiu resolver o problema do pecado. Aí Jesus se levantou e falou, deixa que eu vou. Deixa que eu resolvo. É pelo sangue de Jesus. Então, as pessoas elas precisam compreender isso, Atos. Posicionamento. Uma pessoa posicionada muda tudo. Uma pessoa posicionada muda tudo, né? Ela é próspera, tem bons pensamentos em si mesmo, né? Nosso pastor presidente, ele sempre cita os 3 Ds. Decisões decidem destinos. Isso é uma verdade. Então, a Bíblia, ela não tem erro. Gálatas escreve e fala assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, é tudo uma semente. Então, as pessoas, elas estão vivendo aquilo que elas são. Vou falar de novo. Depende. As pessoas estão vivendo aquilo que elas são. O lado nosso externo só manifesta aquilo que é interno. Forte, hein? As pessoas estão vivendo aquilo que elas são. As pessoas, elas ofertam o que elas são. As pessoas servem aquilo que elas são. As pessoas falam aquilo que elas são. Tudo que manifesta do lado de fora de alguém é aquilo que está do lado interno dela. Se a pessoa não arruma... Muito briguenta, muito... Ela é isso. Se a pessoa... Interessante, professor. Ela não arruma a cama, é porque dentro dela há uma desorganização. Isso é interessante, porque eu tenho um costume. Quando eu era solteiro, a gente fazia mais isso, porque às vezes eu acordo mais cedo e ela deixa ela dormindo. Mas quando eu estava solteiro, eu tinha o costume de acordar. Eu tava louco pra ir no banheiro. Eu não conseguia ir no banheiro. Eu acordava, já dobrava a cama. Primeira coisa. Hábito. É primeira coisa, pastor. Acordava, dobrava a cama, aí sim ia ao banheiro, tomar banho, escovar o dente. Eu não conseguia acordar de ideia, deixar tudo bagunçado e sair pra trabalhar. É o hábito. É o hábito. É o posicionamento. Então, uma pessoa antes... Ninguém pode perceber. Tem Isso é verdade. Gente que ela, exemplo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do podcast começar sobre a questão do exercício físico, da academia e tudo mais. Que é importante. Que é importante. Então pode perceber, a maioria das pessoas que estão ouvindo aí, todo mundo, se não todo mundo, mas umas 90% das pessoas já fizeram alguma vez inscrição na academia. Sim. No primeiro mês. Foi só um dia, nunca... E começa aquela vida fitness. Posta no Instagram. Compra tudo, compra tênis, sapato, compra comida. Deu uma semana, deu um mês, não consegue. Por quê? A questão não é a mudança externa. Primeiro você tem que começar do lado de dentro. Se você não trabalhar primeiro o lado de dentro, você não consegue. Hoje a psicologia ela fala que para você criar um novo hábito e de fato conseguir mantê-lo, demora cerca de 21 dias, 3 semanas. Então, o que as pessoas querem? Elas querem do dia para a noite ter resultado, elas querem do dia para a noite mudar tudo. E não. Mano, não é bem assim. É aos poucos. É um posicionamento, é uma decisão, entendeu? É muito difícil, é uma renúncia, é uma guerra, entendeu? Por exemplo, só que eu aprendi uma coisa, uma lição. Tudo que gera algum tipo de desconforto é o que vai me dar crescimento.
Tudo que me gera algum tipo de desconforto é o que me dará crescimento. Eu acho que eu tenho que anotar. Tem vários. Pastor, que isso? Bora lá, pode mandar bala, pastor. Tudo que tem desconforto. Tudo que gera um desconforto é o que me dará crescimento. Tudo, tudo. Isso você pode analisar para todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que hoje ela é bem sucedida, por exemplo, ela fez uma faculdade de Direito, exemplo. Ela estudou durante 5 anos. Essa pessoa que ela não cresceu numa casa onde a gente teve ali a honra dos pais pagar a faculdade, hoje é um cenário brasileiro, a maioria das pessoas elas têm que trabalhar e elas pagar a sua faculdade. Então é uma pessoa que ela passa literalmente a maior parte do dia dela fora de casa. Estudando. Sai durante o dia, vai trabalhar, depois vai direto para a faculdade. Pergunta para essa pessoa se ela quer isso. Não quer. Entendeu? O corpo dela não quer. O corpo dela queria descansar, mas é um desconforto que alguém depois de 5 anos e vê ela formada, vê ela pegando o diploma e vai perceber, peraí, ela... Que valeu a pena. Né? Uma pessoa que, por exemplo, hoje em dia, que começa a cuidar da saúde, né? Ela vai lá na academia, ela consegue realmente ou fazer uma caminhada e começa a criar novos hábitos de alimentação e tal. Aí chega uma certa idade, né? Alguém vai olhar e falar, poxa, por que a sua saúde está tão boa? Porque lá atrás ela teve uma renúncia, um desconforto. E na verdade o evangelho é isso, o evangelho é renúncia. O próprio Cristo ele falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Desconforto. Tome a sua cruz. Tudo que gera crescimento. Por exemplo, jejum. Ninguém gosta de Ninguém gosta de fazer jejum. Até mesmo orar. orar. É a verdade, ninguém gosta de orar. Gera crescimento. Exatamente. O jejum, ele te dá uma percepção do mundo espiritual. Por exemplo, eu que me inicio muito na área de cura e libertação, tem dias que assim que eu faço jejuns prolongados, 2, 3, 4, 5 dias só na água, às vezes. Por quê? Porque eu crio uma conexão, uma percepção no mundo espiritual. Quando eu olho para certas pessoas, eu já me revelo que está em oculto. Entendeu? Mas por quê? É desconfortável. Você passar ali 2, 3 dias só na água, entendeu? E aí, às vezes, geralmente a época que mais aparece doce de tudo quanto é lado. Aparece gente oferecendo para jantar tudo seco, tudo. Até quem nunca pagou nada pra você fala... Literalmente, isso é verdade. É um sinal, entendeu? A oração é desgastante, é complicado. Você ficar ali 1, 2 horas de joelho, chorando e tal. Mas depois que você entra no Santo dos Santos, você começa a colher os frutos, né? E aí tem uma frase que eu sempre digo. Nunca clame ao céu acerca de uma colheita cujas sementes você nunca plantou. Repete. Nunca clame aos céus sobre uma colheita cuja semente você nunca plantou. Nunca clame ao céu acerca de uma colheita cujas sementes você nunca plantou. Plantou. Sabe o que é isso? Coerência. Tem muita gente que, Deus, eu quero, tá, mas você plantou o que para isso? O que você fez? Isso não é só sobre financeiro, isso é para qualquer área. As pessoas elas querem ter um nível espiritual grande, mas elas não querem investir tempo com Deus. As pessoas elas querem prosperar, mas elas não querem acordar cedo, elas não querem trabalhar, elas não querem pegar um ônibus lotado enquanto não tem um carro bom. As pessoas elas só querem... Isso é incoerência. Quer ver? Vamos lá no livro do Gênesis, capítulo 6, 7. Deus olhou para Noé e falou assim para Noé, constrói uma arca aí, tá? Aí a epístola de Pedro vai falar que Noé era o pregoeiro da justiça. Ou seja, cerca de 100 anos ele demorou para construir a arca. Só que enquanto ele construía a arca, ele pregava dizendo, vai vir dilúvio, vai vir chuva. Você percebe que há uma coerência? Porque não adianta ele passar 100 anos pregando dizendo vai vir dilúvio e cadê a arca? Ele não construindo a arca. Coerência. Então, ao mesmo tempo em que Noé prega dizendo vai vir dilúvio, porque as minhas palavras têm que estar conectadas às minhas atitudes. Porque as pessoas hoje elas não veem só o que você fala, elas veem o que você faz. Exatamente. Que é algo bíblico. Jesus, ele condenava o quê? Os hipócritas, que falavam muito. E aí Jesus, ele certa feita, ele vai dizer o quê? Pelo fruto você conhece a árvore. A pessoa ela pode falar 10.000 palavras lindas, mas se você olhar para a vida da pessoa e não ver o fruto... Exatamente. Isso é uma incoerência. É incoerência. Não estou falando um momento de prova, todo mundo passa por prova. Todo mundo tem dificuldade. Mas se você olha para a pessoa, 5 anos, 10, 15, 20 anos, e a pessoa só tem um discurso bonito, mas... nas atitudes dela, os frutos dela não aparecem. Vou dar mais um exemplo. O profeta Isaías. Capítulo 1 ao capítulo 5, você percebe Isaías. Ele tinha postura de profeta, roupa de profeta. Jeito de profeta. Tudo de profeta.
Ele tinha um cargo, literalmente. Aqueles dias era um cargo, ser profeta era um cargo. E ele profetizava. Se você for ver as mensagens de Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro dele, são mensagens pesadas. Ele vai dizer assim, ó, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece sua manchedora, mas o meu povo não me conhece. Era Deus usando um profeta. Só que o que acontecia? A mensagem era bonita, mas não tinha coerência. Quando chega no capítulo 6, o céu abre. E ele tem um encontro com Deus. Muda tudo, né? Muda tudo. Porque tem muita gente falando sobre Deus, mas nunca teve um encontro com esse Deus. É por isso que naquele grande dia, o que Jesus vai falar? Muitos vão chegar e vão dizer, preguei no teu nome. Curei no teu nome. Curei no teu nome. E ele vai olhar e vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque é uma vida coerente. Hoje as pessoas, elas querem muito, almejam muito e fazem pouco. É por isso que eu li essa frase. Nunca clame ao céu acerca de uma colheita cuja semente você nunca plantou. Os frutos da sua vida vão ser de acordo com aquilo que você plantar. Rapaz, isso é um podcast que eu tô aprendendo muito, hein, pastor, com você, hein? Caraca, meu. Então, a gente precisa compreender isso. O próprio livro do Gênesis vai, por exemplo, citar. Ele criou as suas árvores segundo a sua espécie. Sim. Então não adianta você... Era uma maçã. Vai nascer macieira. Não tem como. Não tem como. Você vai jorrar aquilo que você é. Você vai jorrar, você vai entregar para as pessoas aquilo que você é. Tudo na sua vida. É simplesmente... Tanto é que, esses dias atrás, alguém chegou para mim e perguntou, pastor, o que o senhor faz quando falam mal de você? Eu falei, eu aproveito a propaganda gratuita. Até porque a propaganda do Instagram às vezes está caro. Então eu aproveito a propaganda gratuita. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, quem for de fato observar a minha vida vai ver os meus frutos. E os meus frutos vão falar por mim. Você vai jorrar o que você é. Forte. Você vai transbordar o que Forte. você é. Então, deixa pra lá. Mais cedo ou mais tarde alguém vai olhar, vai fazer o parâmetro mediante aquilo que falaram de você O que você é. e o que você é e vai falar, "Não, mas é aquilo que a pessoa falou Nada a ver. bate." É. Os frutos, entendeu? É o que Jesus ensina no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, ele vai falar, vós sois a luz do mundo e sal da terra. E certo versículo ele vai dizer assim, deixe a vossa luz brilhar, para que vejam as vossas boas obras, e aí então glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Porque alguém pensa que glorificar Deus é só glória a Deus e aleluia. Mas biblicamente, glorificar Deus é gerar fruto. Gerar fruto. Até porque, lá vai, o único motivo da gente ainda estar vivo nessa terra é para gerar algum fruto para a glória de Deus. Quer ver uma experiência que eu tive? Alguns anos atrás, tive muitas experiências, assim, ficaria 24 horas falando aqui fácil. Mas uma das experiências assim que eu tive sobre isso, uma vez eu estava orando e Deus falou assim para mim, por que você merece acordar amanhã? Eu falei, pronto, Deus vai me recolher. Aí eu chorei, fui pro altar orar. Falei, Deus, o Senhor vai me levar. Começou a ficar meu filho com medo. acabou de nascer, minha esposa e tal. Eu não tô em pecado, Jesus. Tô com a minha vida no altar, tô pregando tua palavra. O Senhor vai me levar por quê? E Deus falou assim para mim, não vou te levar, não vou te recolher. Essa pergunta que eu tô te fazendo é para você fazer para minha igreja. Por que você merece acordar amanhã? Aí eu falei, Deus, me explica. E aí ele me fez lembrar de uma parábola que Jesus conta a respeito da figueira. Era uma figueira que foi plantada no meio de vinhas, de uma vinha. Só que preste bem atenção. A vinha dava fruto. Só que a figueira já estava 3 anos sem dar fruto. O normal para uma figueira começar a dar fruto são 2 anos. Só que ela já estava 1 ano atrasada, ela já estava com 3 anos. A pergunta é, o problema é a terra? Não. Figueira. Porque ela está na mesma terra que a vinha e a vinha está dando fruto e ela não. O problema está em quem? Na figueira. Figueira. Aí quando o dono da terra chega, diz as escrituras, que ele chega e fala assim, arranque essa figueira daí. Porque está ocupando a terra inutilmente. Porque o único motivo da gente estar ocupando a terra é para dar algum fruto. Senão o dono da terra vai olhar e vai dizer, vai ficar fazendo o que aí? Só trabalhando? Tá. Mas cadê o fruto para minha glória? O que a sua vida está gerando de valor para outras pessoas? Porque a nossa vida tem que gerar Exato, transformar alguém. a vida das pessoas. Alguém, né?
Aí quando o dono da terra decidiu falar assim, arranca essa figueira daí. Por quê? Além de ela não estar dando fruto, ela está sugando a energia que era para dar para vinha. Ou seja, se você não dá frutos, acaba sugando, atrapalhando outra pessoa. Aí o que acontece? O vinhateiro, diz o texto, que ele chega e fala assim, não, meu senhor, Calma. calma. Vamos fazer o seguinte, um acordo? Durante mais um ano eu vou cuidar dessa figueira. Eu vou adubar. E se porventura, depois de um ano, ela não der fruto, a gente arranca ela. Era Deus dizendo, eu vou dar um prazo. Tem gente que a pessoa está acordando todo dia, ela não está vivendo, ela só está sobrevivendo. Ela acorda o mesmo dia, acorda o mesmo horário, vai para a mesma empresa que ela não gosta de trabalhar para receber os mesmos salários que ela não fazer gosta. a mesma fazer coisa. a mesma coisa, gerando o mesmo fruto, e a pessoa está lá e Deus está perguntando, para que você merece acordar amanhã? Qual o fruto que você está gerando realmente para mim agora? O que as pessoas estão recebendo através de você? Porque a partir do momento que a gente não está dando fruto para nada, não tem por que a gente ocupar espaço. Para quê? Só para trabalhar? Só para pagar a conta? Só para fazer uma viagem hoje? É. Porque nós estamos aqui não é por conta de nós. Estamos aqui, Paulo diz, porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós estamos conectados. Aí Jesus fala sobre, a gente está conectado o quê? A videira verdadeira. Se a gente está conectado em Cristo, a gente vai dar fruto que Cristo espera de nós. Então é um despertamento. É um posicionamento. Não dá para dizer que quer ir morar no céu se você não se envolve com esse Deus aqui na terra. É, isso é verdade. Alguém chega na sua casa lá, uma pessoa que não conhece você, que nunca falou com você e vai entrar na sua casa? Não. Relacionamento. É. Se não tem relacionamento, não tem intimidade, né? Quer ver? Mateus capítulo 25 vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens. Característica para as 10 era a mesma. A roupa das 10 era a mesma. O ambiente das 10 era a mesma. As 10 carregavam a mesma coisa, uma lamparina. Todas as 10 tosquenejaram e dormiram. Todas aguardavam o noivo. Só que qual a diferença? 5 tinham azeite de reserva. E outras 5 não. É por isso que Jesus mais para frente ele vai dizer assim, estarão 2 num campo. Um subirá e outro permanecerá. Estarão 2 dormindo numa cama. Um subirá e outro permanecerá. Estarão 2 moendo. Um subirá. Mas peraí, como assim? Porque mesmo ambiente, mesmas vestes, mesmo comportamento, não garante. Se a postura, se o posicionamento não for o mesmo. O que tem de gente vem pro culto, que dá glória, que até profetiza, faz um monte de coisa. Esse episódio tá sendo diferente, tá? Eu tô muito pensativo. Você percebe que eu tô mais calado. Só tô anotando, aprendendo, olhando, porque são coisas reais que você fala, que a gente tá abordando aqui, né? Então, são coisas, é clareza. Eu, principalmente depois que eu comecei a pastorear a igreja, né? Eu sempre tive muita responsabilidade. Sim. Todas as igrejas que eu sempre preguei, mesmo na época itinerante, eu sempre com muita responsabilidade. Mas quando você acaba começando a pastorear a igreja, e você começa a viver ali literalmente, hoje... Entender como funciona, né? Entender. 90% hoje do meu pastoreio não é púlpito. É gabinete. É conversa. É visita no lar. É abraçar. Entender a dor. 10% que é púlpito. 10% que é o momento que você prega a palavra. Que você ensina a igreja com o microfone na mão. O demais... Então dá para o senhor entender que as pessoas estão sofrendo. Sofrendo. Todo mundo tá. Mas por quê? Porque hoje em dia dá pra contar no dedo quantas pessoas querem fazer isso que a gente tá falando. Posicionamento. Mergulhar. Renunciar. Então as pessoas hoje elas estão tratando uma igreja de Cristo em muitos lugares como se fosse apenas um momento de descontração. Elas vão esperando que alguém que está ali ministrando, alguém que está ali orando, resolva todos os problemas. Da vida dela. E não é assim. A salvação é individual. Requer um posicionamento também individual.
Porque se a gente não se posicionar, não tem como ver a glória de Deus. Pastor, Não tem como ver a glória. não tem como. Viu? Eu me lembro que muita gente às vezes olha e fala assim, nossa, pastor, essa área de cura e libertação, né? É uma área tão bonita, né? Que as pessoas olham e conseguem enxergar o mudo falar, o paralítico andar. Né? Tem um vídeo aqui que é, inclusive, de uma irmã da nossa igreja lá, que logo quando eu cheguei e comecei a pastorear lá, na segunda semana, Deus falou para orar por enfermos. E essa irmã, ela estava com a rótula do joelho totalmente estourada. Nossa. Era caso de cirurgia. Uhum. E eu tenho o vídeo dela aqui. Deus me mandou eu descer do altar, colocar a mão na cabeça dela. Ela começou a marchar. Essa mulher marchou no meio da igreja. Foi curada. E foi curada na hora. E ela contou testemunho pra igreja. Irmãos, não preciso mais passar por cirurgia. Estou curado. Glória a Deus. E foi algo sobrenatural. E às vezes as pessoas olham o quê? O resultado. É lindo. Você vê um paralítico andar, você vê... Teve um outro irmão lá que ele estava há 6 anos, ele não ouvia absolutamente nada. Não só nada. Ele ouvia alguma coisinha com aquele aparelho ali. E eu me lembro que acabou um culto ali, e esse irmão foi pedir uma oração, e nem era por conta da audição dele. Era um problema que ele tinha na mão, ele pegou uma bactéria nas mãos, né? E ele pediu oração pra mim, que ele tinha tomado 14 injeções nas mãos e não tinha Nossa, resolvido 14 injeções nas mãos e não tinha resolvido a bactéria, né? Eu coloquei a mão na mão dele, peguei na mão dele, ungi ele com azeite, falei, tá repreendido esse mal. Só que na hora eu não tinha percebido que ele tinha os aparelhos, tinha acabado de chegar na igreja, né? E eu, depois de orar pela mão dele, eu perguntei, o que é isso aí? Ele falou, pastor, eu não ouço nada, sem isso aqui eu não ouço nada. Eu falei, então você crê? E foi até uma cena engraçada, porque o culto já tinha acabado, a nossa mocidade estava me esperando atrás de mim para uma reunião depois do culto, e eu aproveitei e falei, então vamos orar? E ele falou, vamos. E na hora que eu comecei a orar, eu senti a presença de Deus, a virtude do Espírito Santo descendo aí no nosso meio, e ele começou a chorar ali naquele momento. Eu falei, terminei de orar, falei, tira agora esse aparelho. Na hora que ele tirou um, eu falei, pode tirar o outro agora. E voltou, ele testificou na igreja, né? Foram 6 anos que eu não conseguia ouvir sem esse aparelho. Eu só ouvia bem baixinho com o aparelho ainda. Agora eu tô ouvindo normalmente, perfeitamente. Toda a minha audição foi restaurada. Então as pessoas, elas olham a questão do resultado. O resultado realmente é lindo. O resultado é maravilhoso. Mas para você chegar nesse resultado, é um posicionamento. É uma renúncia, né? Quer ver? Lá vai. Você pegar. Você pega 1 Samuel capítulo 16, você vai ler aquele texto maravilhoso, né? Deus olha para Jessé, Deus olha para Samuel e fala assim, vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá já separei um novo rei para Israel. A primeira coisa que Jessé, que Samuel faz ao chegar, ele pega o seu pai, Jessé, e pega ali os filhos de Jessé, e eles fazem um trabalho chamado santificação. Deus deu a ordem. Chega na casa e santifica-os. Olha bem. Depois de santificar toda a casa, isso Davi não estava presente. Ele olha e ele vai tentar ungir o rei, o filho mais velho. Só que Deus olha para Samuel e fala assim, ó, você está olhando para a aparência, eu vejo que está no coração, não é nenhum desses aí. Passam-se os 7 filhos de Jessé. Aí tem aquela conversa que a gente sabe, acabaram-se os mancebos, e aí Jessé fala, ainda tem o menor. O menor, a palavra é menor ali no hebraico, significa o desprezível, o insignificante, né? Então manda chamar, porque ninguém vai se assentar enquanto ele não chegar. Aí tem um parênteses bem interessante, porque o texto vai dizer, Samuel não falou que ninguém vai se assentar? Sim. Só que, se você abre lá em 1 Samuel, você vai perceber que o texto vai dizer que assim que Davi chega, o texto vai dizer que Deus olha para Samuel e fala assim, levanta agora e unge. Por que Deus manda levantar? Deus só manda levantar alguém que está sentado ou deitado. Mas Samuel não tinha falado para ninguém se sentar? Quando alguém senta é por quê? Porque alguém está cansado. Porque a gente às vezes fica pensando, por exemplo, cuidar de ovelhas, hoje é como se fosse cuidar de cachorro, que a gente cuida no quintal de casa, né? Que a gente só chama o cachorro já tá dentro. Cuidar de ovelha não, às vezes você tinha que andar vários e vários quilômetros achando um pasto verdejante, um lugar que tem água para você cuidar de ovelha. Então não era o quintal da sua casa. Então provavelmente Davi demorou. Só que o texto vai dizer que Davi já tinha dado a vida dele pelas ovelhas, matando um urso e matando um leão. Ou seja, você acha que Davi, um cara que dá a vida pelas ovelhas, a ponto de matar um urso, matar um leão, ele ia deixar as ovelhas dele de qualquer jeito? Não. Então, primeiro ponto. Para ele receber a unção na casa do pai,
ele tinha que deixar organizado o que estava do lado de fora. Muita gente só quer vir aqui e receber a unção, mas não quer organizar o que está do lado de fora. Boa. Então, primeiro ponto. Quando Davi chega, e aqui é onde eu queria chegar, para a gente encerrar essa parte, a Bíblia diz que Samuel olha, Deus olha e fala assim, levanta e unge-o, porque esse é. A pergunta é, os 7 irmãos e Jessé, eles não tinham passado pelo processo de santificação? Uhum. A pergunta é, por que Deus não mandou Davi santificar? Lá vai. Quem luta com urso e leão sabe que não dá para andar de qualquer jeito no campo. Davi, ele sabia, se eu andar de qualquer jeito no campo, o leão e o urso tá aí para me pegar. Então quem anda no campo, ele já anda com uma vida santa. Quem anda matando urso e leão, ele já sabe que tem que andar com uma vida regrada. Então quando ele chega, a ordem de Deus para Samuel é só unge. E o texto vai dizer que naquele mesmo momento o Espírito do Senhor se apoderou. Porque tem muita gente que pensa que eu vou santificar quando chegar na igreja. Na hora que começar o culto, 7 horas da noite, eu dobro meu joelho e começo a orar. E quem disse que isso? É por isso que às vezes dá 9 horas da noite, 9h30, é aí que Deus vai começar a operar. Exatamente. Porque o culto não começa aqui. O culto é lá. Exatamente. Já começou há muito tempo. E aí quem começa assim que acordou a adorar a Deus, a cultuar, a santificar o coração, a ligar a mente no céu, pode perceber. Ele chega na igreja já ligado, já conectado. Porque quem mata urso e leão sabe que não dá pra andar de qualquer jeito. Não dá pra andar de qualquer jeito. Vida não tá. Então é Posicionamento. Tudo se refere a posicionamento. Posicionamento. Porque sem posicionamento, você não vê glória de Deus. Quando você tem um bom posicionamento, você tem tudo. Você tem tudo. Pastor, Deus abençoe. Amém. Que papo gostoso foi esse. Amém. Deixa um recado pro nosso público, é uma oração rápida aí, para abençoando. Quem sabe alguém que tá assistindo esse episódio, né, entenda que o posicionamento, com posicionamento. Uma palavra para alguém que tá em casa, é só você fazer uma retrospectiva da sua vida. E você ser sincero com você mesmo e você internalizar. Tem muita coisa na sua vida que não está dependendo de homens. Tem muita coisa da sua vida que só depende de você. Você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem pessoas que estão dispostas a te ajudar. E talvez está se questionando até quando eu não vou conseguir melhorar. Até quando eu não vou conseguir romper. E talvez nessa hora Deus está falando para você. Só falta um posicionamento. Porque você tem tudo para você dar certo. E ainda que você não tivesse nada, você tem o mais importante aqui, a palavra. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Se você tiver uma palavra, foi através da palavra que os mundos foram criados. É através da palavra que tudo permanece do jeito que está. Então a palavra ela tem um poder imensurável. Então se agarra na palavra, se posiciona em cima dessa palavra que você recebeu. Então tem muita coisa que vai começar a mudar quando você tiver essa autorresponsabilidade. Desperta o dom que há em ti. Quando você entender isso, você trazer essa autorresponsabilidade para você, pode perceber. Em poucos dias, sua vida vai mudar. Tem coisas que agora você já pode começar a mudar. Ao invés de você chegar à noite e você ligar uma televisão, nada contra. Desfrute também. Mas experimenta. Tirar 1 hora de joelho. Experimenta a partir de amanhã, né, que amanhã já começa um novo dia. Exatamente. Um novo mês. Experimenta. Você colocar um período de oração todos os dias. Você cuidar melhor da sua saúde. Você ter um tempo melhor de qualidade com a sua família. Deixa eu falar um negócio. Talvez tem gente que está me ouvindo que você está colocando a culpa no diabo baseado numa guerra que você está passando no seu casamento. Deixa eu te falar. Tem culto que não é no monte. Tem culto que não é na igreja. Sabe o que às vezes está faltando? Sabe como essa frieza no seu casamento vai sair? Quando você levar a sua esposa para jantar. Porque às vezes a gente espiritualiza demais. A gente sobe o monte, desce o monte, vai pro vale e vai pra a igreja. A gente vai para um monte de lugar. Deus está dizendo, tem coisa que um restaurante vai resolver. Às vezes o filho está em casa
triste, deprimido, uma criança triste, amuada. E às vezes você tá orando, expulsando demônio, e às vezes não é questão nem de demônio, às vezes é levar essa criança num parque para ela correr. E esse podcast aqui, hoje a palavra é sobre vida cristã, posicionamento. Tem muita coisa que você vai resolver por posicionamento. E eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo a gente. E eu creio que Deus vai alcançar essas vidas aí. Amém? Amém. Você que está em casa, eu creio muito, muito, muito no poder da oração. E eu abro um parênteses aqui só para encerrar no último testemunho. Eu me lembro que alguns anos atrás, logo quando começou a surgir o WhatsApp e tal, teve uma pessoa que chegou para mim e falou: tô com uma pessoa da minha família internada, tá na UTI, o médico já desenganou. Eu falei: vamos orar por ela. Onde é o hospital? Eu falei: pastor, não dá pro senhor não, é lá no Nordeste. Então vamos fazer o seguinte. Na hora o Espírito Santo falou para mim: me envia um áudio de oração pelo WhatsApp. Fala pra pessoa entrar no quarto de UTI e colocar em cima dessa pessoa que tá deitada para ela ouvir. Ela tava desacordada. Eu obedeci o que Deus falou. Eu fiz um áudio de oração de mais ou menos uns 2 minutos. E falei: fala pra pessoa que está perto dela, colocar nessa pessoa que tá no leito. No dia seguinte eu tive a resposta. A pessoa, médico até hoje não sabe dizer. Nossa. A pessoa saiu da UTI no mesmo dia. Tá curada. Foi curada. Foi liberada. Esses dias atrás, na tarde da benção, acabando a tarde da benção aqui na sede, uma das irmãs missionárias, Marisete, né? Todo mundo conhece aí. Uma irmã do fogo. Não toca nela não, porque ela tá no valor ligado. E essa irmã, ela tava numa ligação, ela me viu ali na hora, ela tava com uma irmã na Espanha. E aí eu, numa ligação ali, eu comecei a orar por essa irmã da Espanha e Deus começou a me revelar algo. E na hora, na ligação, Jesus curou ela lá na Espanha. Então eu creio muito no poder de Deus, que Deus vai usar essa tecnologia e muitas vidas serão alcançadas. Então você que está em casa hoje com alguma enfermidade, com algum nódulo, com algum problema, seja de saúde física, emocional, ou quem sabe até prisões emocionais, prisões espirituais, eu creio no poder do nome de Jesus, que depois de hoje essas correntes vão ser quebradas. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, nós estamos finalizando esse podcast e eu tenho certeza que muitas vidas mesmo, serão alcançadas através dos testemunhos, através da tua palavra. Mas agora, nesse momento, eu quero interceder por esta família, por esse lar, essa pessoa que vai me ouvir, Senhor, ó Pai, que ela seja alcançada pelo Espírito Santo. Eu quero repreender toda a enfermidade. Até porque a tua palavra diz em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E pelas tuas pisaduras nós somos sarados. O Senhor não pediu para a gente curar, não, Senhor. O Senhor deu uma ordem: curai os enfermos e anunciai-lhes que é chegado o reino dos céus. Senhor, eu quero interceder por esta família agora e eu quero te pedir que o Senhor alcance lá esse lar e que todas as correntes e cadeias sejam quebradas. E eu ministro uma palavra profética dizendo: seja livre, seja liberto, para viver uma vida plena em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse foi mais um episódio do ResetCast. Primeiramente, quero agradecer o nosso pastor presidente Samuel J. Marques e a nossa pastora Ana Miriam Foresto. Pastor, Deus abençoe. Siga aí nas redes sociais, passe aí as redes sociais. @Victor Barros Oficial. Meu Instagram, só tem Instagram só, né? Eu tinha Facebook, mas eu Parou. Cancelei. Só tô no Instagram e temos ali alguns trabalhos. Vamos começar ali alguns trabalhos. Convida para sua igreja, pessoal. Sabe o endereço de cor, pastor? Sim, é Rua Serra do Voturama 146, Jardim Rosemire, aqui em Itapevi. Irmãos, eu coloquei ali como terra do milagre. Quem pisa naquela terra tem vivido o extraordinário de Deus. Terças, quintas e domingos, né? Os cultos maravilhosos. E debaixo da bênção do nosso pastor presidente, temos prosperado. Amém? Deus abençoe, Alisson. Amém, pastor. Obrigado pela oportunidade, pela confiança no meio de tantos e tantos homens de Deus. Isso, meu irmão. Vocês lembrarem de nós é uma honra. Amém? E eu tenho certeza, não apenas o meu desejo, mas também a minha oração, que vocês cresçam muito e alcancem muitas nações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe. E lembrando que a Colab é uma escola de mídia para a igreja.
onde você aprende a propagar o nome do Senhor Jesus através da internet, com curso de design, marketing, gerenciamento de redes sociais, filmagem, projeção, entre outros cursos. Então a Colab é a solução para você e para sua igreja. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.